que todas essas coisas que estou falando para vocês, tanto o livro de Mateus, Mateus 29, aliás, Mateus 24, a partir dos versos 29, a partir do versículo 30, que nós lemos ali, tá? Vocês vão perceber que tudo isso é pano de fundo do livro do Apocalipse, tá bom? Pano de fundo do livro do Apocalipse. Agora, olha o capítulo 5, verso 18. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Quem é que não deseja o dia do Senhor? Fala para mim. Diante de tanta calamidade, diante de tanta coisa ruim, diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, quem não deseja a volta do Senhor? Todos desejam, todos querem. Eu almejo ver Jesus voltar. Eu não quero ver tantas desgraças acontecendo, tantas pessoas morrendo. Eu almejo ver Jesus voltar. Tá? Eu almejo ver Jesus voltar. Mas, olha o que ele diz. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Para que você deseja? Para que desejais a vós o dia do Senhor? Porque olha agora o que ele diz. É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou seja, ele sai da boca do leão e cai nas garras do urso, ou seja, não tem para onde escapar, observe. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra, ou seja, não tem para onde essa pessoa ir, não tem para onde esconder. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Ou seja, ele faz perguntas aqui. O dia do Senhor não será um dia fácil, não será um dia tão bonzinho assim, não. Ou seja, aí ele vai dizer mais. Olha aí agora no capítulo 4, versículo 12. Olha no 4 do livro de Amós, verso 12, o que ele diz? Para que essas tragédias que vão acontecer nos dias da volta do Senhor, para que ela não aconteça com você. Olha o que ele diz no verso 12. Ele diz assim, portanto, assim te farei, capítulo 4, verso 12, tá? Do livro de Amós mesmo, 4, 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Tem que haver uma preparação, ó Israel, para se encontrarem com o teu Deus. Nós almejamos, eu quero muito ver a volta de Jesus. Mas antes desse acontecimento da volta de Jesus, Deus está falando, te prepara, ó Israel. Israel aqui, queridos, já ele está dizendo aqui, falando do Israel espiritual. Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 9, ele vai dizer que ainda que o povo de Israel seja muito, o que vai se salvar será o remanescente. Então, o que a Bíblia está falando para mim e para você? Para a volta de Jesus, tem que haver uma preparação. Você não conseguirá resistir à volta de Jesus se você não se preparar para esse grande evento. Tá? Tem que haver uma preparação. Então, te prepara, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Te prepara. Então, vamos entender um pouquinho mais no livro de Joel. Vai um pouquinho comigo para o livro de Joel, que está um pouquinho para trás aí, capítulo 1, verso 15, por favor. Olha agora o que ele vai dizer. Capítulo 1, verso 15 do livro de Joel é um livro antes do livro de Amós, tá? Livro de Joel, capítulo 1, verso 15, diz assim. Joel 1, 15 diz assim. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Olha só que informação. Ah, que dia maravilhoso. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. Ele é maravilhoso porque está perto e vem como uma assolação. Vocês acham que aquela explosão que houve naquele local, naquele país, esses dias vocês acharam que foi algo fora do comum? Não é nada perto do que vai acontecer perto da volta de Jesus. Não é nada do que vai acontecer nos dias da volta de Jesus. Então ele diz, que dia? Porque esse dia está perto. Agora, vamos entender o que Pedro vai dizer sobre o dia da volta de Jesus. Por que eu estou falando tudo isso com vocês?
Vai comigo para a segunda carta de Pedro. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu estou lendo tudo isso com vocês, tá bom? Segunda carta de Pedro, apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha o que ele vai dizer aqui agora para nós, tá? Especificamente para nós, tá? Capítulo 3, verso 9. Ele diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, por que Jesus ainda não apareceu nas nuvens dos céus? Por que ele ainda não veio? Porque ainda há pessoas que precisam se entregar a ele, precisam tomar decisões ao lado dele, para não passar por esse problema, para não passar por esse grande e terrível dia do Senhor. Tá? Agora, observe o que vai acontecer. Diz assim, presta bem atenção. Virá, entretanto, como um ladrão. Observe que o ladrão, quando ele chega, ele não avisa que ele vai roubar, ele não avisa que ele vai chegar. O dia do Senhor virá como um ladrão, mas não é para pegar. Deus não vem para assaltar a vida das pessoas, não. Ele já deixou tudo anunciado aqui. Isso aqui é para as pessoas que estão vivendo a vida do jeito que elas querem. Ou seja, o ciclo da vida dela, por exemplo, vamos pensar aqui, Salomão vai dizer no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele diz assim: há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para vestir, é tempo para desistir, é tempo para tudo, ele diz. Ele diz que a vida é um ciclo. A vida é um ciclo. Você nasce, você vira adolescente, se não acontecer nada na sua vida, você vai virar um adulto, se não acontecendo nada, a vida vai sendo um ciclo o tempo todo, até que chega o momento da sua morte. Agora, o que a Bíblia quer dizer para mim, para você? Que Deus pode chegar na vida de qualquer pessoa e quebrar esse ciclo, quebrar essa rotina, dizendo para ela, olha, mesmo que haja uma rotina na sua vida, eu posso te dar vida eterna, mesmo quando você tem um ciclo de vida que você não entende. Nós não entendemos o ciclo da vida. Por que uns morrem cedo, por que outros morrem tarde? Mas a Bíblia está dizendo aqui que a volta de Jesus será como um ladrão para aqueles que deixam, ou como diz aquela música do mundo aí, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá? E para esses que vivem uma vida rotineira, que não se preocupa com o dia do Senhor, a Bíblia está dizendo que Jesus, quando voltar, vai pegar essas pessoas de surpresa. Ou seja, então, antes um pouquinho da volta de Jesus, não vai estar acontecendo catástrofes, não, queridos. A catástrofe que vai acontecer, maior, será no dia da volta de Jesus. Momentos antes, 2, 3 dias antes da volta de Jesus, coisas vão acontecer, as pragas começarão a cair sobre a terra, como diz o livro do Apocalipse. Mas a Bíblia está dizendo que, como foi nos dias de Noé, a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus, como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, o ciclo da vida estava normal, até que chegou o dia da volta do Senhor, até que chegou a volta do Senhor e pegou essas pessoas desprevenidas. Então, por que é que nós estamos estudando a Bíblia? Para que eu e você não sejamos pegos de surpresa, queridos. Para que eu e você não sejamos pegos como se fosse um ladrão que vem assaltar. Então, a Bíblia está dizendo que o dia do Senhor, no qual virá, entretanto, verso 10, virá como ladrão o dia do Senhor, não para mim, ou não para você que está estudando a palavra do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Observe o que vai acontecer na volta do Senhor. A volta do Senhor vai mexer com o planeta Terra inteiro. E aí tem gente que fala ainda que Jesus vai vir secretamente. Tá? Ainda tem gente que fala que esse negócio vai ser secreto. Misericórdia. Misericórdia. Visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem
em santo procedimento e piedade. Ou seja, como que deve ser o viver do cristão? O viver do cristão deve ser como se você tivesse de malas prontas para a viagem, sabe? Para pegar o avião, para pegar o bonde, para pegar o trem. Você tem que andar com as suas malas prontas. O que é andar com as malas prontas? Você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã. Você não sabe como que você vai amanhecer amanhã, se vai amanhecer vivo, se vai amanhecer morto. Então, se eu não sei, eu tenho que viver em piedade, como se a volta de Jesus fosse hoje na minha vida. Como se hoje ela viesse. Então, o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Que também não há uma preparação depois da morte. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus só vai salvar pessoas que morrerem em Cristo Jesus, que morrerem preparadas em Cristo Jesus. Então, a minha preparação para esse grande dia da volta de Jesus tem que ser diária. Na Bíblia, não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Há uma constância. Você precisa constantemente ter um viver diário, tá bom? E aí ele diz assim, esperando, e verso 12, e apressando. Apressar aqui é você viver como se fosse o último dia da sua vida. A vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, nós quem? Aqueles piedosos. Porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou falando com vocês aqui e isso me arrepia. Isso me arrepia. Sabe por que me arrepia? Porque quantas pessoas estão sendo enganadas aí fora, com falsos pregadores pregando heresias na palavra do Senhor. Por que pregam heresias? Porque falam que Jesus vai vir secretamente, fala que algumas coisas estão diferentes do que a Bíblia diz. Então, queridos, muitas pessoas estão sendo enganadas. Mas por que estão sendo enganadas? Porque não tiveram paciência de tirar 1h10, 1h15 do seu precioso tempo para estudar a palavra do Senhor. Quando nós enviamos esses links para vocês estarem conosco nessa sala de aula, eu tenho certeza que essa foi uma ação divina para a sua vida. É Deus convocando você para estudarmos a palavra do Senhor juntos. Não deu certo para o pastor Oliveiros estar conosco, não deu certo para o pastor Wanderson estar conosco, mas por que não deu certo? Você acha que Deus fez alguma coisa errada hoje? Não, queridos, Deus não fez nada errado. Na verdade, para mim, o professor evangelista Israel, estar aqui com vocês hoje, passando esse importante estudo para vocês. Agora, com tudo isso em mente que eu acabei de passar para vocês, eu fiz somente a introdução do que nós vamos falar, tá bom? Esses 20 minutos que eu falei foi só uma introdução do livro do Apocalipse, tá? Agora vamos para o livro do Apocalipse, tá bom? Capítulo 6 do livro do Apocalipse. Esse livro, ele é fantástico. Capítulo 6 do livro do Apocalipse. Quando você olha para o capítulo 5 do livro do Apocalipse, você vê o Cordeiro de Deus abrindo um livro selado. E logo após a abertura do livro selado, no capítulo 5, vai acontecer a abertura de 7 selos. Observe o que Apocalipse diz. Depois que o Cordeiro de Deus recebe da mão do Pai um livro selado por dentro e por fora, e ele é digno, ele é o único digno. Leia comigo no capítulo 5 aí, por favor. Antes de nós lermos o 6, leia o capítulo 5 comigo. Depois das cartas às 7 igrejas, até o capítulo 3, tem a visão do trono de Deus no capítulo 4, mas no capítulo 5, nós temos a visão do livro selado com 7 selos. Não vou explicar hoje para vocês o que significa esse livro selado, tá? Porque nós vamos ler o capítulo 6 e o 7, que é o contexto da volta de Jesus. Eu vou apenas falar para vocês quem é digno de abrir esse livro, tá? Olha o verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem que é esse que está sentado no trono? Capítulo 5. O Deus Todo-Poderoso. Um livro selado, escrito, aliás, um livro escrito por dentro e por fora.
de todo selado com 7 selos. Quando a Bíblia diz 7 selos, a Bíblia está dizendo que ele estava perfeitamente selado. Era impossível alguém abrir aquele selo. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz e dizia: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem? Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o selo. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Observe, esse livro ele causa tanto impacto, que eles olham e falam: ninguém é capaz. Sabe, muitos vão dizer que esse livro é o livro da vida, outros vão dizer que é o... Não, esse livro é um livro de compra, de resgate do pecador. Quem que é digno de abrir o livro, quem abrir o livro é porque ele resgata o pecador. Então, olha bem que interessante. Jeremias vai falar sobre esse livro, tá? Hoje não é o foco, mas Jeremias fala a respeito desse livro. E muitos teólogos acreditam que é exatamente esse livro de compra. Agora, olha bem o que ele diz. E eu chorava muito, João, o apóstolo, ele diz: eu chorava. Por que ele chorava? Porque se ninguém é digno de abrir, o que está acontecendo com a raça humana? Estão todos perdidos. Se ninguém é digno de abrir, o diabo venceu. Se ninguém é digno de abrir, o inimigo venceu, o Deus Todo-Poderoso, e a raça humana está toda perdida. Por isso que João chora. E ele diz: eu chorava muito. Era um choro como se estivesse chorando por alguém que morreu. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, ainda bem que tem esse todavia, ainda bem. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, agora ele está dizendo da onde vem o resgatador. Da onde que ele vem? Da tribo de Judá. De qual tribo Jesus nasceu? Quando Mateus vai falar da genealogia de Jesus no capítulo 1. Jesus nasceu da genealogia, aliás, Jesus nasceu da tribo de Judá. Então, de quem que ele está falando? Está falando de Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém, glória a Deus. Jesus venceu. Por que ele venceu? Porque ele não está preso numa sepultura, porque ele saiu da sepultura e hoje ele está no santuário, lá no céu, intercedendo por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Porque hoje ele está no santuário no céu, intercedendo por mim e por toda a raça humana. Então, ele venceu, e por ele vencer a batalha entre o mal, entre aquele inimigo feroz, ele é digno de abrir. O que é digno de abrir? Porque ele venceu e resgatou toda a raça humana. Ele resgatou todos. Então, a pergunta que eu lhes faço é mais fácil uma pessoa se perder ou se salvar? É muito mais fácil uma pessoa se perder, aliás, se salvar do que se perder. Sabe por quê? Porque todos que nascem, elas já nascem com a característica de um salvo, queridos. Porque Jesus já resgatou todos os que nascem. Jesus já quer todos ao seu lado. Agora, a pessoa ela vai se escolhendo, ela vai se eximando da salvação dia após dia da sua vida. Então, queridos, aqueles que vão se perder, como diz Apocalipse, capítulo 20, no verso 7, como os grãos de areia do mar, aqueles que vão se perder, queridos, são aqueles que não vão se perder por causa dos seus pecados. Eles vão se perder por causa da graça que eles rejeitaram a vida toda. Entenda? Eles não vão se perder por causa do pecado que cometeram, mas por causa do perdão que rejeitaram. As pessoas não vão se perder, vou repetir de novo, elas não vão se perder, elas não vão ser queimadas no fogo por causa do pecado delas, elas vão se queimar no fogo por causa do perdão que elas rejeitaram a vida toda. Que isso fique claro na mente de vocês. Então, Jesus, ele é digno de abrir. Então, a partir do capítulo 6, verso 1 em diante, vai falar aqui dos cavalos que vão representar a abertura desses selos. Então, a partir do capítulo 6, começa a abertura desses selos. Cada um deles, são 7.
E cada um deles, ele começa a abrir esses selos. E no capítulo 6, eu não vou ler cada selo desse, tá bom? Vou ler somente o sexto selo, que está no capítulo 6, que é o contexto do livro de Joel, capítulo 1, verso 15, do livro de Amós, que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 18, e também do livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 29, quando Jesus fala que vai escurecer, as estrelas cairão do céu, algumas coisas vão acontecer. Quando? Depois dos 1260 anos da grande perseguição contra a Igreja de Deus na Terra. Esse período já aconteceu, tá bom, queridos? Esse período já aconteceu. Quando os reformistas, quando Martim Lutero, João Wycliffe e outros reformistas foram aparecendo, acontece, então, que começa o despertar da igreja para sair das garras da igreja de Roma, que perseguia os cristãos. Então, a partir desse momento, vai acontecer alguns fenômenos que vai indicar a abertura do sexto selo. Que fenômenos são esses? Anota aí na sua Bíblia, depois você vai pesquisar, tá? Não vou dar a data para você, vou dar um momento para você. Você vai anotar aí na sua Bíblia, depois você pode pesquisar isso na sua casa, tá? Com tranquilidade, para depois você tirar as suas conclusões de que tempo que nós estamos vivendo. A partir do verso 12 diz assim: vi quando o Cordeiro de Deus, Cordeiro, abriu, capítulo 6, verso 12, abriu o sexto selo. Ele abriu o sexto selo. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Vou parar até aqui. Observe que na frente dos figos verdes tem uma vírgula, tá? Tem uma vírgula. Essa vírgula ela é muito importante, mas muito importante, tá? Por que ela é muito importante? Porque até esse momento, versículo 13, que eu acabei de ler para vocês, esses fenômenos são coisas que já os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito desses eventos, tá? Falaram. Se você vai para o livro de Joel, capítulo 2, verso 30 e 31, Joel fala a respeito disso. Eu vou ler com vocês esse verso, tá? Joel, capítulo 2, só para vocês entenderem como que as profecias estão se cumprindo. Joel, capítulo 2, verso 30 e 31. Olha só os sinais. Diz assim, vamos ler o versículo 30. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, queridos, Joel profetizou a respeito disso, e isso já aconteceu. Livro de Amós, capítulo 8, quero ler com vocês. Amós, capítulo 8, verso 8 e 9. Diz assim, Amós: por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada, e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Observe que isso é uma profecia. Que no meio do dia, o que ia acontecer com o sol? Ia se escurecer. Tá? Então, voltando aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12, vou dar as datas para vocês do que está acontecendo aqui, tá? No versículo 12 diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. No ano de 1755, exatamente, no dia 1º de novembro do ano de 1755, aconteceu o grande terremoto de Lisboa. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar e você vai saber que esse terremoto foi o maior, que aconteceu logo depois que começou a Inquisição terminar, queridos. A perseguição da igreja contra, aliás, a perseguição de Roma contra a igreja.
Roma papal, versículo 12 ainda. O sol se tornou negro como um saco de crina. Houve um grande eclipse. A lua toda como um sangue. E isso aconteceu no dia 19/5/1780, queridos. Houve tanta escuridão, que as galinhas, elas voltaram todas para o puleiro, achando que já era noite, queridos. Então, você pode depois investigar sobre isso. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Queridos, estrelas não caem do céu. Se cair uma estrela e cair no céu, do céu da terra, jaz toda a raça humana na terra. O que João está vendo cair são meteoritos. E essa chuva de meteoros aconteceu no dia 13/11/1833, queridos. São datas que anunciam a abertura do sexto selo. Agora, queridos, tem algo aqui que eu preciso mostrar para vocês no versículo 14 agora. Observe isso agora. Até aqui, nós então entendemos que já aconteceu a abertura do sexto selo. Se já aconteceu a abertura do sexto selo, em qual momento da história do mundo nós estamos vivendo? Estamos vivendo exatamente nesta vírgula aqui, olha só. Dos figos verdes. Não tem uma vírgula aí? Nós estamos vivendo entre esta vírgula e a volta do nosso Senhor Deus, queridos. Estamos vivendo exatamente nessa vírgula. Por quê? Porque após essa vírgula, olha o versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Está falando que o céu se dobrou quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, ou seja, se colocaram como um morcego dentro dessas cavernas, se esconderam dentro desses lugares onde eles faziam tantas coisas erradas. Se você voltar para a antiguidade, era nas cavernas que eles faziam rituais macabros, a deuses macabros, eram coisas terríveis, ou seja, eles se esconderam da face do Todo-Poderoso a vida toda, e agora que Jesus aparece nas nuvens dos céus, o que está acontecendo com eles? Voltam a se esconder. Esta cena é a mesma cena do livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8. No livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 8, que eu quero ler com vocês, acontece uma coisa terrível com Adão e Eva quando eles pecam. Capítulo 3, verso 7, vai dizer que eles colheram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. No verso 8 diz assim, Gênesis 3, 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, olha o que aconteceu com ele. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Agora, observe, queridos, que aqui no livro do Apocalipse, esses reis, esses poderosos, esses escravos, esses livres, não tem uma árvore para se esconder de Deus, não. Observe que essas pessoas que estão se escondendo de Deus são pecadores que viveram a vida toda no pecado. O que é viver no pecado? É saber consciente o que estão fazendo. É fazer consciente o que eles sabiam que deveriam estar fazendo, mas eles não praticaram. Por isso que o evangelho do reino será pregado a toda a nação, em todos os lugares, e então virá o fim. Ou seja, quando isso acontecer, não haverá desculpa. Essas pessoas vão se esconder. Por que vão se esconder? Porque sabem o que fizeram. Se escondem de Deus, porque tiveram a oportunidade, mas rejeitaram o Deus Todo-Poderoso. Rejeitaram. Então, são pecadores conscientes.
Pecadores que tiveram a oportunidade de abandonar o pecado, porém rejeitaram. E agora querem voltar para a caverna, querem se esconder, mas não há lugar para se esconder, porque agora chega o momento da ira do grande Deus Todo-Poderoso. Mas a ira de Deus não é contra os seus fiéis, é contra os pecadores penitentes que viveram uma vida de pecado. Agora, olha só o que eles dizem no verso 16, aliás, verso 16, desculpa. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Observe que agora há uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, muito relevante para mim e para você. Por que ela é muito capciosa e nós precisamos entender um pouquinho melhor esta pergunta? Por que essa pergunta precisa fazer parte da minha vida? Observe o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Lá no livro de Amós, capítulo 4, de novo, versículo 12. Olha lá comigo, vai lá comigo para o livro de Amós, capítulo 4, verso 12. Observe o que Amós diz aqui, né? Amós, vou ler de novo o mesmo verso que nós já lemos, tá? Portanto, assim te farei, ó Israel, e por que te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ou seja, o que está acontecendo? Quem é que pode suportar a volta de Jesus? Aqueles que se prepararam para esse momento, que não fugiram das oportunidades que Deus deu a eles. Não fugiram das oportunidades. Então, esta passagem do capítulo 6, verso 17, é a mesma passagem que vai se repetir no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3 ali, Malaquias, no capítulo 3, verso 2, lembra a mesma expressão do que está aqui no capítulo 6, verso 17 do livro do Apocalipse. E eu quero ler com vocês. Observe que a maioria dos acontecimentos do livro do Apocalipse já foram reveladas no Antigo Testamento. Então, os queridos irmãos que dizem que o Antigo Testamento foi abolido, é coisa do diabo, é coisa satânica. É coisa satânica quem diz que o Antigo Testamento foi abolido. Então, vamos estudar um pouquinho aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 2, a mesma pergunta que acontece ali. Versículo 2 diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potássia dos lavandeiros. Ou seja, ele vem purificando tudo. Ele vem destruindo uma parte e purificando outra parte. Então, observe o que ele está dizendo para mim e para você. Quem pode suportar? Esta pergunta, a resposta desta pergunta está no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Tá? Dentro do livro do Apocalipse, no capítulo 7, há a resposta que nós precisamos para esta indagação. Ou seja, ele já anunciou para mim e para você os eventos do verso 12, de tudo que já aconteceu no ano de 1755, no ano de 1780 e no ano de 1833. Ele já avisou para mim e para você que isso já aconteceu. Mas a volta de Jesus ainda está perto para chegar, está próxima, está batendo a porta. E ele, então, mostra os eventos que vai acontecer no dia da volta de Jesus. E aí ele lança uma pergunta. Quem pode suportar? Quem é que pode suportar? Será que vai ter alguém que pode suportar? Ah, queridos, essa resposta está no capítulo 7. E olha só que resposta que ele dá para mim e para você. Olha que interessante. O capítulo 7 indica quem é capaz de suportar. Quem são esses selados? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Observe uma expressão, tá? Apocalipse começa revelando para mim que o capítulo 7 ele é simbólico e não é literal. São símbolos que vai ilustrar alguma coisa, tá bom? Por que são símbolos que vai ilustrar alguma coisa? Porque se você sair olhando para a Terra, não tem 4 anjos nos 4 cantos da Terra. E outra, Terra não é quadrada, ela é redonda.
o que ele está querendo dizer para mim e para você? Sabe? O que ele está querendo mostrar para mim e para você? Ele vai mostrar para mim e para você quem pode reivindicar, permanecer de pé quando Jesus voltar. Quem pode? Quem é que pode? Segura aí a sua Bíblia, vai comigo para o livro de Naum, capítulo 1, versos 6 e 7. Observe que ele já nos dá a resposta, aliás, ele já nos dá a profecia no livro do Antigo Testamento. Naum, capítulo 1, versos 6 e 7. Observe isso. O livro de Naum está para frente do livro de Miqueias, tá bom? O livro de Naum está para frente do livro de Miqueias. Tem o livro de Jonas, tem o livro de Miqueias, e à frente do livro de Miqueias está Naum, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor, o Deus Jeová, ele vai ser, o Senhor Jeová, ele é bom, ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Oh, glória a Deus, aleluia! Estou falando isso para vocês e eu me encho de alegria. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso vai executar o seu juízo, mas enquanto ele estiver executando o seu juízo, ele estará protegendo aqueles que ele conhece, aqueles que tiveram um relacionamento com ele. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos amigos. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês. Conhecer Deus não é ter informação a respeito de Deus. Conhecer o nosso Senhor Jesus não é saber que um dia ele morreu na cruz por você. Não é ter informações a respeito dele, é ter relacionamento com ele. Por isso que João, capítulo 17, verso 3, você pode até anotar esse verso na sua Bíblia. João, capítulo 17, versículo 3. João vai dizer algo fantástico. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Diante dos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, essas catástrofes que estão acontecendo, queridos, nunca aconteceu de termos furacões no nosso país. Já tivemos terremoto no nosso país. Nunca tivemos tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, queridos. Em meio a uma pandemia, olha a tragédia que aconteceu no Líbano, olha as coisas que estão acontecendo no mundo, queridos. Enquanto eles estão chorando os seus mortos, mais de 130 mortos lá, ainda estão procurando pessoas, nós estamos tendo uma tragédia diária, mais de 1.000 pessoas morrendo todo dia, queridos. Mais de 1.000 pessoas todos os dias. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus está dizendo assim: filhos queridos, aqueles que estiverem comigo, aqueles que me conhecem, não por informação, mas por relacionamento comigo, esses estarão guardados no refúgio. Eu os protegerei, eu os resgatarei quando eu voltar nas nuvens do céu. Então, entenda, queridos, se nada de mal nos acontecer, se nenhuma tragédia nos acontecer, eu estou aqui para dizer para você, eu, Israel, o evangelista Israel, estou aqui para dizer para vocês, Jesus não demora muito tempo mais para voltar, queridos. Não vai demorar muito tempo mais para voltar. É provável que ele ainda volte nos nossos dias. É provável que ele ainda volte nos nossos dias. Ele não vai demorar tanto tempo assim mais para voltar. Então, qual é o chamado de Deus? Te prepara, ó Israel, para te encontrares comigo, porque eu quero ter relacionamento com você. Eu preciso saber quem é você. Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, lá no capítulo 11, no capítulo 12 do livro de Êxodo, ele pediu para que o povo de Israel matasse um cordeiro, pegasse o sangue e passasse nos umbrais da porta, porque o anjo devorador, o anjo destruidor, ele ia passar pelo meio do Egito, ia matar todos os primogênitos, mas ele salvaria, não mataria os filhos dos primogênitos daqueles que tivessem o sangue nos umbrais da porta, ou seja,
deveria ter uma preparação para que o mal não assolasse a família deles. Hoje é idêntico ao que nós estamos passando. É Deus falando assim, filhos, daqui a pouco vai passar uma terrível destruição. Isso que está acontecendo no mundo é apenas uma fichinha do que vai acontecer quando eu voltar. Então, ele está dizendo, filho, passe o meu sangue, o sangue do Cordeiro, na sua veste, no seu caráter. Tenha um caráter transformado, um caráter de relacionamento comigo, para que quando eu voltar, eu possa te levar protegido para o reino dos céus. Amigos, como que isso pode acontecer na minha vida e na sua? Capítulo 7, agora, ele nos dá a resposta para isso. E a resposta é, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A Bíblia deixa bem claro que a terra não é quadrada, ela é redonda. Então, esses 4 anjos, eles estão nos 4 pontos cardeais da terra, no norte, no sul, no leste e no oeste. Ou seja, esses anjos já estão soltando os ventos da destruição, como diz no livro do Apocalipse e também quando nós vamos para o livro de Ezequiel. A Bíblia vai dizer ali que eles estão soltando a destruição, eles estão segurando os ventos da destruição, mas já estão soltando, conservando 4 ventos, os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Observe que tem 3 elementos que aparecem aqui. Aparece terra, aparece mar e aparece árvore. Vamos identificar quem são esses 3 elementos, tá bom? Vamos identificar quem são esses 3 elementos. Primeiro, vai comigo aí para o livro do Apocalipse e vamos identificar quem é o mar. Capítulo 11, aliás, capítulo 13 do livro do Apocalipse. Observe o que o Apocalipse vai dizer. Quem é o mar? E vai dizer quem é a terra. E depois vai dizer quem é a árvore também. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 13. Diz assim, vi emergir do mar uma besta. Quando você vai para o livro do livro de Daniel, a besta é um poder. É um poder que vai subjugar o povo de Deus. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Ela era muito poderosa. Chifre significa poder. E 7 cabeças. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Falar nome de blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. É querer ser Deus na vida das pessoas. Quem é que faz isso, queridos? Quem é que senta no lugar de Deus querendo ser Deus na vida das pessoas? Quem é que diz, olha, vem aqui, meu filho, confesse os seus pecados e depois você pode rezar 10 Ave Maria, 10 não sei o quê. O que eles estão fazendo no lugar de Deus? Perdoando pecados, ou seja, se colocam no lugar de Deus. Então, este poder, ele é um poder que se coloca no lugar de Deus, que sai da onde? Do mar. Quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 17, a Bíblia vai dizer quem são o mar, da onde, quem são, o que significa mar, águas. Capítulo 17, verso 15, diz assim, falou-me ainda, as águas que viste onde está a meretriz assentada, são povos, multidões, nações e língua. Ou seja, esse poderio aqui que está emergindo do mar, está emergindo, ou seja, ele sai do meio do povo. Ou seja, o povo gosta dele, o povo adora ele, o povo ama ele. Então, observe que esse poder sai do meio do povo. Capítulo 13 ainda. Aliás, capítulo 13, verso 11. Observe agora. Vi ainda outra besta. Não é a mesma. Vi outra besta emergir da terra e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Observe, parece cordeiro, mas fala como dragão. O que ela está querendo dizer para mim, para você? São os falsos pregadores, os falsos profetas. Ele está falando aqui de uma religião protestante, algo que se rebelou contra a verdadeira mensagem de Deus na terra. São aqueles que pregam a mentira. Fala como um cordeiro,
Não, Deus quer salvar você, Deus quer fazer isso com você, e está arrastando multidões. Fala como cordeiro. E olha só, e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ela está falando aqui de quando Napoleão prendeu o Papa Pio VI, colocou ele numa masmorra, e lá ele foi morto, mas levantou outros. Ou seja, aquele foi morto, mas o poderio deles ainda continuava. Agora, queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Esse poder, a besta da terra, ela exerce a autoridade da outra. O que ele está dizendo? Os dois se tornam um. Por que se tornam um? Porque a besta que surge do mar, ela guarda um dia. Que dia que ela guarda? O domingo. Qual é o dia que a maioria das religiões guardam, queridos? Também o domingo. Ou seja, essa religião, apesar de elas não se unirem, não ter o comunismo com esta outra, elas fazem a mesma coisa que a outra faz. Agora, olha só que interessante, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida e sobreviveu à espada. Queridos, observem, então, que há dois poderes, um poder que surge do mar e um poder que surge da terra, e esse poder está no livro do Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7, verso 1, observe que, para interpretar o verso 7, nós caminhamos um pouquinho mais. Então, observe, ele vê 4 anjos sobre os 4 cantos da terra, segurando 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Vento é destruição sobre a terra. Ou seja, Deus está dizendo, esse poderio que está aí, fazendo coisas para enganar as pessoas na terra, ainda não é hora deles serem subjugados, ainda não chegou o momento. Nem sobre o mar, porque ainda também não chegou o momento. Agora, quem é a árvore? Isso é fantástico, querido. Vai comigo para o livro de Salmos, Salmo 1, por favor. Vai comigo para o livro de Salmos, Salmo 1, e você vai entender aqui quem é a árvore, por favor. Salmo 1, quero ler com vocês o livro de Salmo, Salmo 1, diz assim, olha o que diz a Bíblia. Salmo 1, verso 1. Feliz, bem-aventurado, bem feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Lei aqui é a palavra do Senhor. Um conjunto de leis, a Torá. E nela ele medita. Observe, ele não só lê ela, ele medita de dia e de noite. E se ele faz tudo isso, como que ele é? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Segura essa palavra águas, tá? Ele é plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido, ou seja, ele prospera. Ele tem cara de vivo e está vivo. Não é aquele crente que tem aquela carinha de morto e parece que está desanimado com a vida, não. É aquele crente que tem uma esperança viva no Deus Todo-Poderoso. Este é uma árvore. Agora, observe o que mais a Bíblia vai falar a respeito desta árvore, queridos. Quem é esta árvore? Mais ainda, ele vai falar a respeito dessa árvore. Vai comigo aí para o livro de Jeremias, por favor, 17, verso 8. Jeremias 17, verso 8. Jeremias vai falar mais. Ele diz assim, verso 7, vamos ler o verso 7, Jeremias 7, 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, no ano de problemas, de dificuldades, no ano de pandemias, no ano de coisas terríveis, ele não se perturba. Ele não é aquele crente que é apavorado. Não é aquele crente que ficou doente.
e nem deixa de dar frutos. Ou seja, ele mesmo em problemas, em dificuldades, ele continua avançando, pregando a palavra do Senhor. Ele não tem medo. Lógico que tem algumas restrições, mas ele não para. É como nós estamos fazendo aqui, queridos. Estamos estudando a palavra do Senhor quando tem muitas pessoas que estão atrás das novelas, estão atrás de outras coisas. O que nós preferimos? Preferimos estudar a palavra do Senhor. Estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Então Deus está falando, o meu filho é como uma árvore plantada junto a águas. O que é águas, queridos? Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 7, por favor. João, capítulo 7. Observe agora com quem esse crente anda o tempo todo. Ah, isso é fantástico. Jesus vai falar, quando ele está conversando com a mulher samaritana, no capítulo 4 do livro de João, ele fala claramente para a mulher, replicou Jesus, se você conhecesse a água que eu tenho para te dar, observe que a água não é Jesus. No capítulo 4 do livro de João, ele vai falar assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, no verso 13, 4, verso 13, afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Observe, Jesus ele não está dizendo que ele é a água, ele está dizendo que ele vai dar essa água. Isso é fantástico. Capítulo 7, vai comigo no capítulo 7, verso 37 agora, por favor. Capítulo 7, verso 37, Jesus vai dizer quem é a água. Verso 37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, a partir do momento que Jesus morre na cruz, ele diz aqui no capítulo 16 do livro de João, no capítulo 16, ele diz, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá para o céu, porque se eu não for, o Consolador, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, graças a Deus, ele foi para o céu, ele saiu da sepultura, eu vou lhe enviarei, ele está entre nós. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele está aqui, ele é a água. Por isso que todas as pessoas que são batizadas na água é símbolo de serem batizadas no Espírito Santo. Então, é necessário que aquele que crer e for batizado na água, que é símbolo do Espírito Santo, esse entrará no reino dos céus. Então, a pessoa precisa ser batizada nas águas. O que é ser batizado nas águas? É mergulhar nas águas, como Jesus fez. E não é em qualquer igreja, não, viu, queridos? Não é em qualquer lugar que deve sair batizando, não. Deve ser batizado na igreja que professa guardar os mandamentos de Deus. Por quê, queridos? Porque lá no Apocalipse a Bíblia está dizendo que haverá falsos profetas que vão falar como um cordeiro, vão batizar como um cordeiro, mas no fundo trabalham para o diabo de Deus, o inimigo de Deus. Trabalham contra Deus, são um diabo que estão tentando destruir a vida das pessoas. Pessoas que estão falando aí que a Bíblia foi abolida, que Jesus vai vir, aliás, que as pessoas serão aí levadas para o céu, vão estar dirigindo um carro e vão ser transladadas para o céu. Estão falando mentiras através da palavra do Senhor. Essas pessoas são demônios na vida das pessoas, queridos. São verdadeiros demônios. São demônios que estão na terra querendo fazer com que as pessoas se desviem do caminho certo, queridos. Por isso que nós estamos estudando a palavra do Senhor todos os dias. É por esse motivo. Agora, observe agora, voltando para o livro do Apocalipse, para nós terminarmos esse estudo, observe agora o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Observe aqui no capítulo 7.
Então, nós descobrimos que a árvore são os crentes, a terra é a religião protestante que se rebelou contra a verdade de Deus, e o mar são a besta que surge do mar, é um poderio que já vem assolando a igreja há milhares de anos atrás. E a árvore, então, nós descobrimos. Então, verso 2 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, que vem da parte de Deus, tendo na mão o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano. Observe, fora dado fazer dano somente na terra e no mar. Observe que não faz dano contra a árvore, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as aves. Por quê? Até selarmos na fronte, na mente. Ou seja, essa pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Os servos do nosso Deus. Vou parar aqui, tá? Agora, que selo é esse? Que tipo de selo é esse? Quem é aquele que vai selar o povo de Deus? Ah, isso é fantástico, queridos. Vai comigo para o livro de Efésios, por favor. Efésios, a Bíblia vai dizer aqui, Efésios, olha só o que a Bíblia vai dizer para mim e para você, no capítulo 1, queridos. Efésios, no capítulo 1, a Bíblia tem uma informação importantíssima para mim e para você. Capítulo 1, a partir do versículo 13. Observe o que a Bíblia diz. Em que também nós, depois que ouvistes a palavra do Senhor, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vocês serão selados com o Santo Espírito da promessa. O que é o selo de Deus? O selo de Deus é o Espírito Santo de Deus, o qual é penhor, é o guardador da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Quem é propriedade? Você e eu somos propriedade de Cristo, no qual um dia o Espírito Santo vai nos levar para apresentar aquele que um dia aceitou Jesus para Cristo. O Espírito Santo, ele é a ponte que vai nos levar para Cristo. Por isso ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Capítulo 4, olha aí na sua Bíblia. No capítulo 4, no versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de você toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ou seja, para você ter o poder do Espírito Santo, não precisa gritar, ararabachúria, salamaleico, não precisa você sapatear. O Espírito Santo de Deus, ele não atua na gritaria. Ele atua selando o povo de Deus, aquele que tem relacionamento com Deus, para um dia apresentar você e eu para o Rei da Glória, que vai aparecer nas nuvens dos céus. Muitas pessoas dizem que o selo de Deus é a guarda do sábado. Sim, é também, mas ele só vai ficar com a característica clara que ele será o verdadeiro selo da separação entre o povo de Deus e o povo do mundo, somente quando sair o decreto da guarda do domingo, o decreto dominical, que o Apocalipse vai falar sobre isso. Então, a Bíblia está dizendo que o selo de Deus hoje, que está guardando os fiéis na terra, que está plantado junto à água, junto ao Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que um dia vai apresentar você e eu como um penhor, guardador de mim e de você para Cristo Jesus. Então, queridos amigos, todos vocês que estão me ouvindo hoje nesse estudo, antes da volta do nosso Senhor Deus nas nuvens do céu, hoje ele está selando um povo através do Espírito Santo, e esse povo terá um relacionamento com Cristo para suportar todas as coisas que hão de acontecer antes da volta do nosso Senhor Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Se as coisas estão ruins aí fora, elas tendem a ficar
piores. Elas não vão melhorar. Elas não vão melhorar. Ela vai cada vez mais intensificar. Mas a Bíblia está dizendo que Deus tem um povo na terra que está sendo selado para enfrentar o grande poderio que está no livro do Apocalipse, capítulo 13, que está praticando maldade, pregando mentira, fazendo até cair fogo do céu. Esses que estão sendo selados estão combatendo a mentira através da verdade. Mas essa verdade não pode ser falada da boca para fora. Essa verdade tem que ser praticada diariamente. Porque quando ela é praticada diariamente, tanto este que pratica tem relacionamento com Cristo, quanto outros que vão ver, dará frutos para a honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Que esse estudo possa ter feito a diferença na vida de vocês. E se preparem, ó Israel, para se encontrarem com o seu Deus. Qual é o tipo de preparação? Entrega diária a Deus, relacionamento com Deus através do estudo da palavra, através da oração, entendendo que não adianta estudar, tem que ser praticante de tudo que você estuda, porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante às ondas do mar, que vai e vem, mas elas são pessoas inconstantes, que só estudam, mas não praticam. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que esse estudo da volta do nosso Senhor Deus fique gravado na sua mente para aquele grande dia da volta do Senhor. Vamos orar a Deus e logo em seguida você poderá fazer as suas perguntas, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor Deus. Porque o Senhor não nos deixou órfãos, sem saber o que vai acontecer antes da tua volta. A tua palavra está aqui na nossa frente. Hoje nós estudamos e entendemos, Senhor Deus, que estamos vivendo nos momentos que sucedem à tua volta. O Senhor está voltando para nos resgatar. Mas, Pai querido, Pai de amor, que o teu Santo Espírito possa trabalhar cada dia no nosso coração, a ponto de nós entendermos como é o nosso proceder diário, a nossa vida diária, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia das pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão morrendo, que elas não venham morrer sem antes conhecer o Senhor. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada pessoa, para que todos possam ter um relacionamento com o Senhor, a ponto de fazer entregas ao Senhor. Abençoe todos esses irmãos queridos que estão nas suas casas, estudando a Bíblia conosco, que cada um deles, Senhor Deus, possa fazer a sua entrega diária. E se tem alguém aqui que ainda não professa o Deus verdadeiro, que possa fazer essa entrega antes que seja tarde demais. Abençoe-nos, Senhor Deus. Fica conosco. Perdoe os nossos pecados. Nós assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, assim, queridos,